Leandro, o que que você acha hoje que falta numa era em que a gente está vivendo de informação muito rápida, né? E até mesmo de construção, desconstrução de ideias e tal, pro profissional de educação física, cara? Cara, assim, é, eu acho que quando você vai ficando um pouco mais velho, a tendência é que você fique um pouco mais conservador, tá? Então, o subversivo normalmente ele vem de uma questão mais jovial. Até isso é uma questão para quem gosta assim de sociologia. Tem um sociólogo muito bom que chama Pierre Bourdieu, Sim, que é um francês espetacular, né? E a própria história de vida dele explica a obra dele, porque ele era um cara que subverteu, ele era do interior, então assim, e francês já é um povo meio embaçado. E sim, aí sim, você sim. ser sabe, um caipira, entre aspas, dentro de uma universidade francesa, no meio de franceses, foi muito difícil. Então, ele explica isso muito bem. Quando você é jovem, você quer subverter. E depois que você já está como uma pessoa relevante do seu campo social, você tende a ser mais conservador. Mas eu sempre tento manter a minha cabeça aberta para justamente não cair numa coisa engessada, tipo, o que eu sei serve pro resto da vida. Então, assim, o que eu acredito? Nós já sabemos há muito tempo como construir músculo. A gente já sabe há muito tempo. Não tem mais o que ter novidade. Você entende? Já tá provado por A mais B os melhores métodos. Talvez o que mude agora são algumas explicações. Então, do tipo, antes a gente acreditava que fazer força lesionava a fibra e de 10 fibras que você quebrava, se 10 células de fibra, você construía 12, isso era hipertrofia. Depois você descobriu que aí é uma tensão mecânica que é mais ligado. Mas na prática não mudou, você entende? A gente tem essa nova Sim, informação, sim. essa nova certeza, só que o treino continua a mesma coisa. Então, o que eu vejo são pessoas tentando fazer uma roupagem diferente, não estou falando desse exemplo específico, mas fazer uma roupagem diferente para apresentar a mesma coisa. Então, você vai ver uma galera falando de low volume, de pouco volume. Aí você vai ver o outro falando de high. E assim vai indo. Só que a gente já sabe que isso funciona, que existe um contexto, existe uma periodização para isso. Sabe? Então, assim, vamos fazer uma progressão de carga. Sim, sempre se soube de progressão de carga. Mas agora, talvez a progressão de carga é subindo carga de verdade. E antigamente, se você refinasse um movimento, fizesse um movimento um pouco mais lento, aumentando o tempo de tensão, não pela. Aumentando, portanto, a carga de treino, não a carga do Do exercício. exercício em si? Mas a gente já sabe que isso funciona. Né? O princípio de progressão de carga, lá de Milon de Crotona, Sim. que é a história mais velha, né? Bom, ele deve ser italiano, eu acho, porque. No mínimo, Eu pelo não. nome. Exatamente, de Crotona. Então ele pegou um bezerrinho, colocou, e todo dia ele pegava o bezerro nas costas, e o bezerro ia crescendo e ele ia ficando mais forte. Tipo, a primeira progressão de carga da história. Então, assim, a gente não precisa, sabe, de muito estudo para saber que a progressão de carga ela é necessária. Mas a gente pode entender que dá para progredir carga de De treino de diversas vários formas. jeitos. Se eu subo volume, eu posso subir carga. Se eu subo frequência, eu posso subir carga. Se eu subo intensidade, com certeza eu subo carga. Então, se eu subo densidade de treino, eu subo carga. Então assim, mas te respondendo diretamente, eu acho que o profissional de educação física, ele fica sufocado e se sente que está desatualizado. Porque cada vez que ele entra no Instagram, tem uma coisa diferente que ele não faz ideia. Só que às vezes não são coisas relevantes, são coisas que uma pessoa inventou para atender o público dela. E muito bem, espetacular, desenvolveu o método dela, show de bola. Mas assim, colocar aquilo como verdade, como melhor, depende, é uma semiótica, depende do ponto de vista. Certo. E como o profissional ele vai ter que lidar com esse tipo de informação, né? A gente é bombardeado É, a todo instante. Para o cara fazer esse filtro, né? Por mais que a gente sabe, né? Que a faculdade ela vai te dar um norte ali, ela vai te dar um direcionamento, mas se não for que nem no seu caso, que nem no meu caso, que nem no caso de diversas pessoas de irem lá, se debruçarem, correrem atrás de novas informações, né? Só aquele conteúdo ele vai ficar muito superficial. Né? Ele vai te dar um norte, mas ainda assim ele precisa de uma base muito maior, porque por ser generalista, né, você pega um pouco de cada área ali.
O que, na sua opinião, Twin, o profissional ele vai precisar fazer para se blindar, né? E também não deixar de se atualizar, virar um cético e falar, pô, não vou aprender mais nada, né? Porque cada hora eu vejo uma coisa. Eu acho que assim, o caminho, tá? Que eu acredito, é você ter um método que você tem certeza que funciona, tá bom? Então, assim, eu tenho meu método de trabalhar com os meus alunos da consultoria, seja presencial, seja online, tanto faz. Eu trabalho com esses alunos e eu tenho um método que eu tenho certeza que funciona. Então, não é propaganda, mas a pessoa que fechar comigo, eu tenho certeza que eu vou colocar ela num caminho eficiente. E aí, eu vou continuar estudando e eu vou continuar testando coisas novas. Entende? Talvez primeiramente comigo. Se eu ouvir um relato de alguém que eu considero muito, o Fernando Maradona, vir falar alguma coisa, eu vou falar, pô, tem um peso muito grande isso. E aí eu vou testando coisas que podem fazer sentido na realidade de cada um daqueles alunos. Sei lá, um aluno que tá com a libido baixa, sono ruim, de repente eu vou usar um low volume com ele para tentar estressar menos o sistema nervoso central. Pode ser que seja besteira, pode ser que seja besteira, mas é um teste do bem, né? Aquele cara já tá ferrado mesmo. Tem uma ciência por trás disso, tem pessoas legais defendendo isso. Vamos usar e vamos ver como é que a pessoa se sente. Mas tudo parte de um motor. Eu tenho o meu motor. Certo. E eu acredito nisso. Então, você que é professor, você tem que ter o seu motor. O que você acredita no seu coração que vai dar certo. E aí você vai colocando satélites. Não todos de uma vez, porque senão você não consegue metrificar. Exatamente. Colocou ali, pô, fez sentido? Faz sentido aplicar isso com outras pessoas? Aplica. Entende? Por exemplo, quando eu comecei a dar consultoria, era uma prática normal muitos treinos não ter posterior de ombro. As pessoas não faziam. Era muito Era diferente. Você não via máquina de crucifixo inverso. Não existia. Você não via homem treinando glúteo. Você não via mulher treinando antebraço. Só que são coisas que, em dado momento, você está estudando, você é confrontado com aquilo ali e fala, ué, como que um treino de coxa não tem um adutor de coxa? Né? Falando no geral. Ele pode não ter, né? Tudo pode no treino, depende da pessoa. Sim. Quem é a pessoa, onde ela quer chegar, o que ela pode fazer e o que ela precisa fazer. Então, você vai se atualizando, né? Hoje, por exemplo, os treinos dos meus alunos, praticamente 100%, tem posterior de ombro. E foi uma coisa que eu agreguei, mas eu já tinha um motor de desenvolvimento de ombro. Só que aí eu fui percebendo que, poxa, vários alunos meus com posterior de ombro fraco. E aí começa a cultura de treinar posterior de ombro. Eu falei, pô, tá certo. Porque eu tô vendo isso no visual. E a hora que coloca, transforma rápido, muda, né? Você vê ali coisa de 6 meses, 1 ano, uma pessoa que não treinava posterior de ombro começar a treinar, é outro deltoide. Sim. Então aí você agrega e fala, pô, isso faz sentido, não vou tirar mais. Legal. A Daniela está falando aqui que emagreceu 23 quilos com as aulas sobre dieta e hipertrofia que o Leandro passa no YouTube. Oh, De parabéns, longe, para legal. mim, é o melhor na área aí. Tá te Pô, agradecendo. obrigado, eu que Tá agradeço, querido. dizendo que Deus te abençoe aí e não para com o seu trabalho porque ajuda muitas pessoas. E o Luiz está mandando uma mensagem aqui, Luiz Ribeiro, falando assim: boa noite, Leandro. Qual é o mais importante para a hipertrofia? Volume de treino ou intensidade, o peso? Então, esses esquartejamentos que são o problema. Porque seria muito legal se para hipertrofia acontecer, eu só precisasse de testosterona. Ou se eu só tomasse whey no pós-treino. Ou se eu só focasse no volume. Se eu só focasse na intensidade. Período anabólico ali, né? É um conglomerado de coisas. Então, o volume, ele é tão importante quanto a intensidade. Tão importante quanto. Agora, se eu tiver que escolher entre um dos dois, o que eu não preciso, então é uma pergunta que não precisaria responder, mas se eu precisasse escolher entre um dos dois, eu escolho mais a intensidade. Porque a gente sabe que para construir músculo é muito mais um esporte de força do que de resistência. Certo. Então, se eu preciso de mais força do que resistência para construir músculos, se eu tivesse que escolher a intensidade, viria primeiro que o volume. Então eu colocaria do tipo, eu tenho dúvida se eu faço 6 repetições com mais peso ou 12 repetições com menos peso. Como eu parto do princípio da hipertrofia ser mais ligada à força, eu faria 6 repetições com mais peso. Mas continuaria estudando, porque tem jeito de você construir músculo de uma maneira... Elevando o volume. Né? Exatamente. A gente vê até estudos, né? Que ainda não tivemos um limiar para a questão de volume, né? Exatamente. Para falar assim, ó, até esse ponto aqui a gente consegue construir. Daqui para frente ele desconstrói. A gente não tem esse limiar. Inclusive,
teve alguns outros profissionais que estiveram aqui e tem artigos aí surgindo, pessoas, pesquisadores, né, buscando aí os altos limiares de volume ali, entre esse negócio de 30, 40, 50 séries, para ver até onde a gente é capaz de aguentar em questão de volume, né? E aí se fala de não existir um overtraining ou um overreaching, né? Que o que precede o overtraining, mas o overreaching ele é pensado. E sim uma questão de underresting ou de undereating, ou seja, traduzindo aqui, né, para não ficar uma coisa muito em inglês. O que se acredita é que não existe uma questão de excesso de treino, e sim uma incapacidade de recuperar um determinado volume. A partir do momento que você tem capacidade de recuperar, não existe limite. Não existe limite. Então é pensar mais no que o seu corpo pode se recuperar e tentar atingir aquele máximo. Legal. Mas até legal que você falou do volume. Por exemplo, você tem estudos hoje mostrando mais ou menos o mesmo grau de hipertrofia fazendo 6 movimentos até a falha, 10 movimentos até a falha, 20 movimentos até a falha, 30 movimentos até a falha. Só que, se a gente está buscando uma exaustão, talvez 25 repetições me encha o saco e eu pare com 23. Você entende? Porque tá começando a queimar. Sim, sim. Porque simplesmente você fala, pô, não, já fiz muito, já tá bom, já. Então, quando você trabalha com baixa repetição, provavelmente na prática é mais instintivo de dar certo. Com certeza, né? Porque aí você já tem ali, você já trabalha aquela percepção, né, de que aquilo ali é o seu limite, né? Exatamente. E diferente de você ir num número muito alto, onde você não tem essa percepção e na hora que começar a dar aquele estresse metabólico ali, você vai Tem um abandonar. exercício que é clássico disso. Prancha. Você pega um cara que é iniciante para fazer prancha, ele faz lá 40 segundos e cai. Aí depois ele tá fazendo 50 segundos, aí ele tá fazendo 1 minuto. Quando ele tá fazendo 2 minutos, às vezes ele só para. Mas ele aguentaria 2 minutos e meio. Com certeza. Aí é melhor fazer o quê? Coloca uma anilha na Nas lombar costas. dele para ele voltar a fazer mais ou menos 40 segundos a 1 minuto para desafiar mais.